22 de agosto de 2018. Foi essa a data em que as obras do viaduto da 10 de dezembro com a Leste-Oeste, com a Teodoro Vitorelli, tiveram início. Foi nesta data, 22 meses atrás, que uma das maiores obras da história de Londrina começou a ser erguida, na região central da cidade, pertinho da rodoviária, bem no coração da cidade. Um viaduto, uma rotatória, uma obra que vai ligar a Zona Norte à Zona Sul, a Zona Leste à Zona Oeste de Londrina. Alguns percalços, alguns adiamentos e hoje, dia 17 de julho de 2020, você vê imagens feitas bem no início da manhã. Os trabalhos seguem, o viaduto vai ser entregue, mas as obras ainda não terminaram. As imagens do nosso Marcelo Bonomini mostram esta obra que a partir de hoje será liberada ao tráfego de você, meu amigo, você, minha amiga londrinense, será liberada ao tráfego de você de toda a nossa região. Uma obra que custou aos cofres públicos mais de 18 milhões de reais. Tá aí na tela, ó. 18.185.085,93 reais. E é para lá que nós vamos ao vivo agora, porque desde as 11h30 da manhã, uma grande concentração de autoridades, a expectativa é enorme para a inauguração oficial deste viaduto e logo depois, por volta do 12h30, ele deve ser liberado para o tráfego de veículos. Guilherme Batista, estou vendo aqui o secretário municipal de obras, João Versosa, prefeito Marcelo Bellinati, a solenidade ainda não começou, boa tarde. Pois é, Juliana, a solenidade está sendo feita de forma improvisada, justamente para evitar aglomeração por conta da pandemia de coronavírus, mas o que a gente vê é muitas pessoas de diversas secretarias municipais celebrando aí a liberação daquela que é considerada a principal obra pública aqui da cidade de Londrina. Foram investidos mais de 18 milhões de reais, vou pedir inclusive para o Oshima mostrar, muitos curiosos por aqui. A gente vê lá no fundo, inclusive, Juliano, muitas pessoas e muitos caminhões, maquinários ainda trabalhando, porque é o seguinte, até o momento foram concluídos 92% aqui dessas obras. O viaduto ele vai ser liberado, mas os serviços vão continuar a ser executados pela empresa responsável ainda por aqui. Vamos conversar com o prefeito Marcelo Bellinati, que atende o Balanço Geral ao vivo. Prefeito, é o Juliano. É uma obra cercada aí por muitos imprevistos, a gente até costumou a brincar lá na RIC, uma verdadeira novela, 18 meses, que felizmente chega ao fim com a liberação aí do trânsito para os motoristas, né? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. É uma grande conquista da cidade de Londrina, né? Nesse local, viu, Juliano, só para você e para os ouvintes, para os telespectadores terem uma ideia, era o local de maior fluxo de veículos na cidade, um dos maiores fluxos de veículos, eram 16 mil veículos por hora em horário de pico. Então, quantas pessoas que não perderam tempo, 10, 20, 30 minutos, pessoa indo para o trabalho, ou voltando para casa, ou indo estudar, ou às vezes até mesmo indo levar alguém para tratamento de saúde, não é? Pessoas quantas pessoas não perderam suas vidas aqui em acidentes de trânsito ou atropelamento, pessoas que levaram prejuízo financeiro com batida de carro, batida de moto, e isso tudo agora solucionado, né? Criada essa solução de liberação do fluxo de veículos norte-sul, leste-oeste, resolvendo de vez esse problema. Num segundo ponto, criando um novo ramal de desenvolvimento para a cidade, levando infraestrutura, porque essa obra, viu, Juliano, não é ela sozinha, ela faz parte de um conjunto de obras que estão sendo feitas para estruturar a cidade, para dar mais qualidade de vida para Londrina, mas para deixar a cidade mais atrativa para a vinda de indústrias e empresas. Então, é o viaduto da rodoviária, estamos fazendo aqui a revitalização toda da Avenida Leste-Oeste, trocando asfalto, fazendo ciclovia, iluminação em LED. Estamos fazendo a obra ali, sentido norte-centro, na Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill e na sequência Rio Branco. E no meio disso tudo que nós já estamos licitando,
o viaduto da Rio Branco com a leste-oeste, né? Não daria para a gente fazer os dois juntos, porque e aí ia travar muito o fluxo das pessoas e de veículos da cidade, né? Então agora já está em licitação para, na sequência dessas obras da leste-oeste, Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill, Rio Branco, ali no meio, construir o viaduto da Rio Branco com a leste-oeste. Prefeito, era para a obra ter sido entregue lá em novembro do ano passado, mas por conta de ser uma grande obra, como eu abri, muitos imprevistos apareceram no meio do caminho. É entregue aí depois de quase 7, 8 meses de atraso. 4 aditivos foram aprovados pelo município para a empresa dar conta de toda a demanda. E é uma obra que também ficou mais cara, né, nesse meio tempo. Ela foi orçada em 17 milhões, fecha em mais de 18 milhões de reais. Engano seu, é exatamente o contrário. Aqui houve uma economia de 3 milhões de reais. A obra era orçada em quase 22 milhões de reais e terminou com 18 milhões de reais. Mas a empresa ganhou oferecendo 17 milhões. Mas a obra era orçada, o custo dela, em quase 22 milhões de reais. Então houve uma economia do seu recurso aí, cidadão londrinense, de mais de 3 milhões de reais. E o prazo de entrega da obra também tem um equívoco, é de um ano e 5 meses. Como ela começou final de outubro, começo de novembro, né? Houve um atraso de 3 meses, mas veja, quando você vai construir sua casa, você prevê lá construir a casa em 6 meses. Quase que invariavelmente surgem imprevistos na obra, ainda mais uma obra dessa dimensão e importância, que Londrina não tinha há 30 anos. Às vezes a gente vai construir a casa, fazer uma reforma, atrasa lá, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem constrói, quem reforma a casa sabe disso. Eu creio o seguinte, que o mais importante é o resultado final. Sabe, a cidade tem que celebrar suas conquistas. Há muitos anos Londrina não tapava nem buraco, não cortava mato, não desentupia bueiro. Hoje Londrina virou um canteiro de obras. É escola sendo construída, creche, reforma, asfalto, viaduto, duplicações. Londrina está vivendo um momento. O que nos entristece é essa pandemia, né? Que atingiu a nossa cidade e também o mundo todo, criando um momento muito grande de dificuldade para todos nós. Mas eu confesso a você, viu, Juliano? Eu estou muito feliz. Essa obra aqui vai trazer muita qualidade de vida para as pessoas, viu? Eu agradeço. Obrigado. Eu vou liberar o prefeito, Juliano, porque ele vai conversar com outras emissoras, mas é claro que o assunto ele vai continuar sendo colocado aqui pela nossa equipe que está aqui no local. Só falando para o motorista, a solenidade para a liberação do viaduto começou agora por volta das 11h30 da manhã, mas a liberação do viaduto para o trânsito dos veículos só vai acontecer por volta do 12h30. E a gente consegue perceber lá embaixo a grande movimentação de pessoas, de veículos, maquinários, tentando concluir tudo a tempo, justamente para liberar o trânsito para os motoristas. Uma outra coisa bastante interessante de se mostrar, vou pedir para o Shima chegar perto aqui, é a tão aguardada sinalização dessa descida aqui do viaduto, porque houve realmente muito debate, principalmente nas redes sociais. A gente também colocou esse ponto diversas vezes durante o balanço geral e foi feita realmente uma sinalização. Eu acredito que a gente vai conseguir ver, tem aqui a sinalização mostrando que são 2 pistas e logo ali na frente, atenção, cuidado e aquela curva, polêmica curva sendo feita. A gente mostrava isso durante o balanço geral de ontem, né, Juliano? Inclusive com o piche, com o asfalto sendo ainda em fase de conclusão, em fase de construção, mas a gente conseguiu ver realmente que de ontem para hoje foi possível finalizar tudo aqui. Outros serviços ainda estão sendo feitos e aí para a liberação, né? Para a tão aguardada liberação do trânsito dos motoristas. Juliana, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar contigo, porque eu vou atrás agora aqui, tem bastante gente, eu perdi de vista. Vou tentar encontrar o secretário de obras, João Versosa, para conversar com ele também sobre todos esses pontos, né, polêmicos que giraram em torno da obra do viaduto. E eu já volto daqui, volto contigo. Combinado, Guilherme, até para a gente entender, né, a obra segue, até quando vai essa obra ali? A gente tem de um lado aqui, ó, você tem imagens ao vivo, do outro as imagens da noite, tá? Durante a noite, durante a madrugada, muitos operários trabalharam lá também para que esta ponte, para que este viaduto ficasse pronto. As imagens são do nosso Rodrigo Marques, imagens aceleradas agora, e que mostram ali, né?
os carros passando embaixo e o viaduto ganhando forma. A sinalização foi pintada ainda durante a madrugada, agora pela manhã muita gente trabalhava por ali ainda e a gente pôde perceber que falta ainda, né? Um pouco daquela sinalização que a CMTU deve colocar para reduzir a velocidade no momento que se acessa a pista novamente. Eu vou voltar ao vivo com o Guilherme Batista, que está nesse momento com o secretário municipal de obras, João Versosa, que tem mais detalhes. Guilherme. Secretário, obra então não 100% concluída, né? A gente estava até explicando para o nosso telespectador que a liberação do viaduto não coloca um ponto final. Tem muita coisa ainda a ser feita, não muita, vamos estar em 92%. A gente viu, inclusive, também no portal da Transparência que o novo prazo para a conclusão de tudo é do dia 13 de agosto, se eu não me engano. O que está faltando, secretário? E o que está faltando pode comprometer, de alguma forma, o trânsito por aqui? O município está tranquilo? Boa tarde. Boa tarde. Não, nós estamos ali fazendo a liberação da obra justamente porque não tem problema nenhum em relação ao trânsito no local. Ficou faltando detalhes, a gente fala o seguinte, porque nós terminamos a pavimentação antes do viaduto, até nós demos uma entrevista ao vivo aqui no programa de ontem aqui, estava fazendo o asfalto ainda na entrada do viaduto. Mudou bastante aqui. Exatamente. Não parecia que ia dar para terminar, né? Mas nós trabalhamos até as 4 da manhã aqui para conseguir fazer tudo. Não foi feito na correria, foi feito bem feito, do jeito que tem que ser feito. Mas o que acontece? Como é um canteiro de obras de pavimentação, nós temos ao lado aqui do viaduto o canteiro de obras que precisa ser desativado. Ali então vai ter que ter tirado o excesso de terra, vai ter que plantar grama. O que está faltando é isso, plantio de grama. Nós temos 2 postes desse aqui que tem no viaduto no final lá, que foi onde terminou por último, que falta ser instalado. Isso que eu ia até questionar o senhor. Ontem uma equipe nossa passou durante a noite e viu realmente alguns fios, um poste ainda sem estar instalado. E isso faz parte, então, dessa continuidade da etapa final das obras. Sim, porque toda a instalação elétrica do viaduto aqui, com essa iluminação ornamental, ela tem um padrão de energia próprio. E esse padrão, ele está sendo executado, inclusive nesse momento agora. Mais alguns dias aí, não passa de uma semana, vai estar concluído esse serviço. Mas não é nada que impeça o funcionamento, o trânsito de veículos pelo local, que vai poder ser feito com segurança tanto para motorista quanto para pedestres. Está tudo sinalizado. A iluminação, apesar de estar faltando 2 postes para ser instalados, à noite, se vocês vieram à noite, que vocês viram que está muito bem iluminado. Então, falta isso. O que está faltando também? A parte de iluminação cênica, né, ornamental, que tem embaixo do viaduto aqui, ela teve que ser retirada para a instalação daquele plafond. É como você tem uma luminária, para que o ouvinte aí saber. Quando você coloca uma luminária em casa, você coloca aquele globinho. Então, isso vai ser colocado embaixo do viaduto aqui, onde tem iluminação cênica. E são chapas de aço, são peças pesadas, tem que ser instalada com guindaste. Então, o tempo de instalação, ele só consegue instalar 6 por dia. Então, tem que terminar esse serviço, falta isso. E a pintura do viaduto. A pintura, nós decidimos pintar o viaduto por quê? Porque pelo tempo de obra, acabou sujando, encardindo, né, esse concreto estrutural. E nós entendemos que, por ser uma obra nova, merece ser feito aí uma pintura para dar um aspecto de novo, já que a obra está nova. Mas a obra ficou linda, ficou perfeita, vai resolver o problema que nós tínhamos aqui, 6.000 veículos num cruzamento problemático que nós tínhamos na cidade. E acaba sendo um monumento para a cidade, porque respeitou o monumento que nós tínhamos dos viajantes. Criou um local aqui, onde nós temos o viaduto, temos o monumento dos viajantes, temos a nossa rodoviária, que é um cartão postal da cidade, e vai se integrar nesse conjunto aí de obras que nós temos na cidade. E passa a ser um motivo de orgulho para o londrinense ter uma obra desse porte aqui, e com a beleza que está sendo entregada aí pela administração do prefeito Marcelo Bellinati. Secretário, uma obra que foi cercada por muitos imprevistos e muitas situações inusitadas, e por conta das redes sociais, tudo foi debatido e discutido aí pelos londrinenses que acompanhavam, meio que desconfiados. A gente procurava o senhor dava a devida explicação, e acho que a última delas foi, vou pedir para o Oshima mostrar, a gente já mostrou, vai mostrar de novo agora para repercutir com o secretário, essa descida e a famigerada curva. Todo mundo meio até com medo. A gente viu que a sinalização de fato foi feita, a gente vê a palavra atenção e mais à frente cuidado, as 2 pistas saindo do viaduto ali na 10 de dezembro e a terceira pista que dá acesso para quem vem da Marginal. Olhando agora, secretário,
é o que o senhor imaginou, vai dar tudo certo. Sim, foi feito de acordo com o projeto e como eu dizia, sempre disse isso, não vai ter perigo nenhum. Agora, nós temos aqui a sinalização regulamentada, 50 km por hora. Se a pessoa passar com essa velocidade aqui, está calculado para não ter nenhum tipo de problema, mesmo porque as duas pistas que nós temos na descida aqui para sentido Zona Norte, ela não tem conflito nenhum com a pista que tem acesso ali na alça de acesso que vem da Teodoro Vitorelli. Então são pistas independentes, não vai haver conflito só se o motorista barbeirar e passar para a pista do outro lado. Não, a sinalização está proibindo cruzar por cima de uma pista para outra. Então, respeitando-se a sinalização, não tem perigo nenhum. Nós temos segurança total nesse sentido aqui no viaduto como um todo. E, como eu disse, a obra ficou bonita e respeitando todos esses aspectos de segurança que são necessários aí para uma obra desse porte. Agora, Juliano, eu disse que a questão da curva foi a última, né, polêmica envolvendo o viaduto, mas a gente teve muitas e muitas. A gente sabe, né, secretário, que no início a empresa comunicou o município das tais pedras-bola, que estava difícil perfurar para colocar os pilares, e isso, querendo ou não, atrasou um pouco. A gente teve operário brincando com a Bobcat, a gente teve, inclusive, a descoberta de maquinários roubados, que não tinha nada a ver com a empresa, ela teria contratado de uma outra empresa e até a obra já foi até caso de polícia. O senhor esperava tantos imprevistos nesses 18 meses? É claro, uma obra grande, claro que sempre vai ter um ou outro impasse, um ou outro problema, mas tantos e todos tão inusitados, é para ficar na história da cidade, né? Sim, em relação aos imprevistos que ocorreram, tecnicamente o da Pedra-Bola foi algo que, apesar de a gente ter feito sondagem em toda a extensão do viaduto, só em alguns locais que seria necessário fazer fundação para pilar, mesmo sendo feito, não conseguiu detectar Pedra-Bola no substrato aqui do local. Então, o problema aconteceu e foi resolvido. Demandou um tempo aí para fazer um aditivo contratual, para que isso pudesse tocar. Os outros problemas, como nós temos hoje as redes sociais, que qualquer coisa que aparece acaba virando vamos dizer assim, corre muito rápido a notícia, mas isso aí de forma alguma ele impactou no andamento da obra. São fatos que ocorreram, a gente não pode negar que ocorreram, mas de forma alguma teve da parte da administração, da prefeitura, seja da empreiteira, algum tipo de culpa nesse sentido aí. Nós conseguimos superar tudo isso. São bobagens que aconteceram, faz parte da vida, do dia a dia, e a gente tem que levar isso até como, assim, na boa, né? Porque se tivesse isso causado algum prejuízo para a obra, a gente poderia falar, mas não causou nenhum tipo de prejuízo. Secretário, obrigado mais uma vez, secretário de Obras João Versosa, atendendo a nossa equipe. Juliana, eu estou vendo inclusive que as pessoas já estão começando a descer, porque é aquilo, logo mais, 12h30, a obra o viaduto vai ser, enfim, liberado para o trânsito de veículos. Só antes um pouco, então, Juliano, eu vou conversar com o diretor de trânsito da CMTU, o Major Sérgio Dalben, que também estava aqui ao lado já esperando para conceder entrevista. Por quê, Juliano? Porque a liberação do viaduto deve mudar o sentido de algumas vias aqui no entorno da obra. A gente está perto do terminal rodoviário, do shopping aqui Boulevard. Major Sérgio Dalben já está aqui, a gente vai conversar com ele. Major, a gente sabe que a Rua Potiguares, que fica lá atrás, na 10 de dezembro, foi uma das mais usadas pelos motoristas. A gente teve também a Rua Norman Prochet. Quais são as principais mudanças? O motorista precisa ficar atento para quais intervenções agora com a liberação do viaduto. Boa tarde. Boa tarde. Não, pelo contrário, nós vamos deixar tudo como está. Ah, então não vai mudar? Não vai mudar. Até para nós observarmos o comportamento do motorista e aquelas vias de desvio da obra que foi benéfica, principalmente a Potiguar, levando o usuário para o centro da cidade, diminuindo os congestionamentos. Talvez com a liberação aqui do viaduto e a permanência dessas vias do jeito que estão, dificilmente nós teremos outros problemas, até porque os motoristas já estão acostumados. E ele vai ter a oportunidade de escolher a sua melhor rota.
Então, quem pega a Norman Prochet para ir para o centro, a Norman Prochet não, desculpa, Major, mas a Potiguares para ir para o centro vai continuar pegando. Vai continuar, se essa for a melhor rota para ele, vai ser aberta e nós vamos estar monitorando. Porque antes ele teria que vir até a leste-oeste para entrar à direita. Ele daria uma volta maior. Agora não, com essa possibilidade, já treinado, já conhecendo o itinerário, por mais de um ano, acredito até que vai facilitar o fluxo de veículos na região central. Quem sabe desafogar um pouco aqui também, né, Major? Porque o motorista que quiser ir para o centro, pela leste-oeste, ele vai precisar acessar a marginal e, inclusive, enfrentar uma rotatória ali na frente que não foi desativada. Então, fica também como uma alternativa, né? Pegar a Potiguara e subir ali pelo entorno do estádio VGD e, quem sabe, diminuir um pouco o trânsito de veículos aqui na região do viaduto. Com certeza, você vê que ainda melhorou as possibilidades na via e com toda essa conversa, essas discussões que teve, acredito que serve na área de segurança para os motoristas já estarem preparados para o viaduto. Nós vamos estar presentes aqui durante uma semana, os agentes de trânsito, viatura, fiscalizando o local, e essas rotas acredito que vão auxiliar em muito o fluxo de veículos nesse cruzamento, nessa região. Agora, Major, o secretário municipal de obras, João Versosa, ele, como engenheiro, disse que todos os critérios, tudo que estava previsto no projeto foi obedecido. E agora a gente volta, mais uma vez, a falar, Major, sobre essa questão dessa curva. Muito difícil a gente ver, pelo menos... É difícil a gente ouvir falar em viaduto que termina em curva. Isso gerou realmente bastante rebuliço, muitas discussões, principalmente nas redes sociais. A gente vê que está tudo muito bem sinalizado, a palavra cuidado ali atrás, devagar aqui na frente. Juliano, agora a gente está aqui mais próximo, a gente consegue ter uma noção melhor de como vai funcionar essa curva. E eu vou aproveitar a presença do Major Sérgio Dalben, que além de diretor de trânsito da CMTU, é especialista nessa área. Major, olhando aqui para essa curva, limite de velocidade 50 km por hora. A gente vê que tem uma mureta de proteção, do outro lado também uma estrutura para proteger os próprios pedestres. Olhando, Major, é um trecho que pode ser considerado perigoso? Olha, na minha visão, não. Por quê? Ela está bem sinalizada, ampla visão, você tem as duas pistas bem definidas, velocidade bem definido, local bem conhecido, por mais que já foi discutido o assunto, e você vê que vai depender, logicamente, e isso eu não posso fazer, nem o Luciano, de você mudar o comportamento do motorista. Nós pedimos para que eles, respeitando a sinalização, a velocidade, principalmente no local, ele terá tranquilidade de controlar seu veículo, passar pelas vias aqui bem sinalizadas, bem definidas, que isso é importante, com boa visibilidade, inclusive no período noturno, para que ele faça o seu trajeto tranquilo. Sabe, nós temos estatística de trânsito e todo mês quase nós estamos conversando a respeito das estatísticas. Infelizmente, é o condutor de veículo que decide como conduzir o seu veículo. E que vai precisar respeitar a sinalização, as regras, né, Major? Exatamente, porque a visibilidade aqui é boa. Talvez a curiosidade do motorista em querer aproveitar uma pista pretinha, bem sinalizada, nova, branca, ele se sinta aí meio empolgado. E isso é o nosso risco. Mas aí vem o comportamento do motorista, que não há necessidade, até porque nós estamos numa área central, num local de grande fluxo de pedestre, comércio nas laterais, quer dizer, tudo para uma pessoa de bom senso, Guilherme, uma pessoa que tem um veículo de valor, ele sabe que está no meio da área urbana e ele tem que respeitar a sinalização para a segurança dele e segurança dos demais. Pois não, Juliano? Eu acabei de ver um ônibus deixando ali o terminal rodoviário, obviamente com o viaduto fechado ainda, com os acessos fechados, ele não está seguindo o caminho normal. Mas se você der uma olhadinha aí do lado, quando o ônibus sair do terminal, ele vai exigir uma perícia muito grande do motorista para fazer aquela curvinha, para acessar a marginal do viaduto, e ao mesmo tempo em que o busão vai estar saindo ali, ó, você vai ter motoristas que estão vindo da Zona Norte e que vão para o centro da cidade, que vão acessar a marginal. Exatamente onde está esse senhor com a bicicleta, ó. O ônibus sai do interior do terminal, ele tem uma faixa ali bem estreita para fazer esta curva, e onde está essa gente da CMTU aí na frente, Guilherme,
é o ponto onde os motoristas que estão vindo da Zona Norte e que não vão para a Zona Sul, vão para o centro, eles não vão acessar o viaduto, eles vão entrar pela Marginal. Esse ponto também não ficou estreito. Há uma preocupação aí também? Major, uma observação que o Juliano fez foi sobre esse ponto, onde está aquela gente da CMTU, inclusive, um pouco aqui na frente, a gente aqui bem na beirada. A gente vê que tem a sinalização de pare para o ônibus que vai sair da rodoviária e tem também esse acesso para o motorista acessar a Marginal se ele quiser ir para o centro. Não está meio estreito, Major? Não, é a largura da via de 3,5 metros quase. Então, aparece aqui o estreitamento, até porque é um local bem amplo, bem largo, né? Mas ela está, até porque aqui, quando você vai acessar a rotatória, que está praticamente a 70, 100 metros aqui de distância, a sua velocidade tem que ser menor. Tem que diminuir bem para... Tem que diminuir a velocidade. A estrutura física do local, a geografia do terreno, ela mostra isso para quem quiser ver e a sinalização está aí. Então nós dependemos novamente do comportamento do motorista, sabendo que é um local de grande acesso de pedestres. E aí o respeito à sinalização e à velocidade principalmente é importante, porque a vida, o pedestre que circula por essa região, ela tem que ser preservada. Mais algum questionamento, Juliano? Eu acho que não, Guilherme. Eu acho que você conseguiu tirar as nossas dúvidas. Agora a grande expectativa. Só confirma com o Dalben, por favor. Eu sei que tem gente em casa curiosa para saber da liberação para o trânsito. Ela deve acontecer, estou vendo ali alguns carros da CMTU, ela deve acontecer pontualmente ao 12h30 ou mais ou menos isso? Isso já está definido? Major, para finalizar, 12h30, então, liberação total aqui. Sim, acredito que vai dar tudo certo e nós vamos estar liberando as viaturas da CMTU e da Guarda Municipal. Vão segurar os veículos ali, até por esse primeiro contato que tem com o viaduto, ser de forma ordeira, tranquila e dentro das regras de segurança. Tá aí, então. Juliano, obrigado. Major Sérgio Dalben, diretor de trânsito da CMTU. Juliano, acho que o mais interessante é a gente fazer esses questionamentos e ter aí especialistas justamente para responder todos eles, porque tudo chama realmente bastante atenção. A questão da curva, esse trecho que você colocou muito bem também, eu acho que o Major conseguiu explicar. O motorista, ou seja, resumindo tudo, o motorista vai precisar ter paciência e ter bastante atenção nesse trecho, tanto para quem está vindo da Zona Norte para a Zona Sul, quanto quem está da Zona Sul para a Zona Norte, desculpa, ou vice-versa. Quem quiser acessar também aqui a Marginal para ir para o centro, ou acessar a Marginal do outro lado para ir para a Zona Leste da cidade, é um trecho bastante movimentado e enfim, vai ganhar aí essa estrutura tão importante para desafogar o trânsito aqui na região. O Oshima vai mostrar então, a gente vê realmente duas viaturas, né? Uma da Guarda Municipal, uma da CMTU, muito possivelmente elas vão seguir esse cortejo das primeiras filas de carros que vão ter acesso aqui ao viaduto, tudo marcado para o 12h30. Agora deixa eu ver aqui no meu celular... 12h18, pelo menos aqui no meu horário. Daqui 12 minutos, então, se tudo der certo, e acredito que vai dar, o trânsito deve ser liberado aqui no viaduto da 10 de dezembro, Juliano. E a gente vai acompanhar essa liberação ao vivo daqui a pouco com o Guilherme, inclusive com imagens ao vivo do nosso Marcelo Bonomini com o drone, tá? Pra gente ver do alto essa liberação. Gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Ninguém pode negar que essa é uma das maiores obras da história de Londrina. Me dá aquelas imagens feitas pela manhã, Diegão, por favor, pelo nosso Marcelo Bonomini, que mostram ali do alto toda a grandiosidade deste viaduto. Não dá para negar. É uma obra extremamente necessária, era um desejo antigo da população londrinense, que é contemplado com esta inauguração. Mas o papel da imprensa responsável como nós é questionar as autoridades. Obviamente que me chama a atenção, ó, e acho que essas imagens deixam exatamente claro isso. Para mim aí, Sandrão, por favor. Vem aqui, Diegão. Essas imagens deixam claro os nossos questionamentos aqui. Eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, eu não sou responsável pelo trânsito de nenhum município, mas 2 pontos me chamam a atenção. Na pista de quem vem da Zona Sul e vai para a Zona Norte, esta curva sinuosa, que as autoridades podem chamar de readequação, mas eu chamo de curva, e que vão exigir muito mais do que o cuidado e o devagar pintados aqui para evitar acidentes neste muro de concreto.
E deste outro lado, o questionamento que nós fizemos agora. O ônibus que sai do terminal rodoviário, ele faz esse caminho aqui, ó. Ou seja, ele entra neste ponto onde quem está vindo aqui da Zona Norte e não vai seguir para a Zona Sul, quem vem da Zona Norte vai para a Zona Sul, segue direto. Quem não vai seguir para a Zona Sul, vai para o centro, ou vai pegar a rotatória para acessar a Zona Leste do outro lado, entra aqui, coladinho com o ônibus que está saindo. Eu sei que os ônibus hoje são modernos, que tem aqueles motores potentes, aqueles volantes hidráulicos, mas para fazer esta curva aqui, isso vai exigir muita perícia do motorista. E ele não pode escapar, porque se o motorista do ônibus escapar, a hora que tiver um carro entrando aqui, ó, já vai ter um acidente na hora, tá? Então esses dois questionamentos, eu fiz questão de fazer, e a gente vem fazendo há alguns dias, torço muito, tá? Para que a gente não tenha ali o registro de acidentes, nem na saída do terminal, nem nesse final de viaduto para quem vai ali para a Zona Norte. Mas me preocupa e me preocupa muito. Estamos comemorando sim esta obra. Estamos comemorando sim este viaduto, que ele sirva para desafogar o trânsito, que ele sirva para realmente embelezar a nossa região central. Mas tudo isso tem que ser feito com segurança.